Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana aí com o podcast no ar. A gente falar um pouquinho sobre o mercado pecuário aí. A gente está vendo um mercado ainda bem firme, né? Acho que a priori, assim, acho que o grande, o que eu acredito, na verdade, que a gente está vendo aí é um mercado de fato muito firme, uma oferta que deu uma encurtada, até respondido isso nas escalas de abate, né? Se a gente pegar e acompanhar o nível das escalas de abate aí nas últimas semanas, começou de fato a ter um processo de encurtamento das escalas de abate que pelo menos a nossa percepção reflete sobre a precificação do boi gordo nesse momento também, né? A gente falou muito de demanda e agora que a gente vê também esse processo de encurtamento das escalas, é um preço que responde a isso, a uma menor oferta. Se eu não me engano, a gente iniciou essa semana com 7 dias na média nacional, que é um menor valor desde o final do ano passado, ali, quando bateu 7 dias no final de novembro. Então, a gente está com um processo também agora, nesse momento específico, de uma escala mais encurtada. Isso por si só explica também, acho que a movimentação de preços na Bolsa, né? A gente viu aí o contrato outubro voltando a negociar acima dos R$ 260. Então, acho que é todo um contexto que a gente acredita que é todo um contexto que está explicando essa valorização nas últimas semanas, né? E se a gente pegar mais uma vez, fechamos mais uma semana com alta, então já vamos para 14 semanas consecutivas com o indicador CPE subindo, o indicador também nosso aqui, o indicador agrifato também subindo. Então, todo um contexto que demonstra a firmeza com que o mercado do boi gordo opera nesse instante aí, né? Tem outros indicadores, né? Eu vou só comentar aqui alguns números que a gente teve acesso aí durante a última semana, que são relevantes, digamos assim, para a gente entender talvez o que aconteceu um pouquinho de agosto e de julho de 2024. Os números de agosto, só para trazer aqui para vocês, de abate de bovinos, a gente observou uma leve queda, uma queda aí em torno de 5% no total de bovinos abatidos, né? As estimativas saindo ali de julho de um total de 3,6 milhões de cabeças abatidas em julho de 2024, para bater agora 3,5, na verdade, uma queda de 3,5%. A produção não caiu na mesma proporção, caiu ali em torno de 3%, né? Então caiu menos. Mas ainda assim, se a gente pegar esse total de bovinos abatidos em agosto de 3,5 milhões, a gente estaria falando da maior quantidade de bovinos abatidos de um mês de agosto da história e a segunda maior quantidade de bovinos abatidos em um mês na história. Então, apesar do recuo de julho para agosto, ainda é um volume muito grande de animais, tá? Então, esse é um ponto que me chama a atenção. A gente ainda está batendo grandes volumes de animais, mesmo com o recuo no comparativo mensal, reforçando essa ideia de que a gente está vendo um pouco menos de oferta, né? Ainda assim, o preço subiu bastante. E, mais uma vez, nas explicações, a gente também encontra ali na parte de exportação e demanda interna, né? Se a gente for ver a exportação especificamente do mês de agosto, a gente teve um total em toneladas equivalentes carcaças, né? Que aí a gente conjectura ali para fazer oferta e demanda de 302 mil toneladas. Se a gente pegar a carne in natura, foram cerca de 217 mil toneladas. Basicamente esse volume, né? É o segundo maior volume da história de exportação que o Brasil já embarcou em toda a história, perdendo um pouquinho para o mês de julho, que foi o recorde. Então, um volume muito grande exportado também. E se a gente olhar o próprio comportamento da carcaça ali no mercado interno, a gente encontra as explicações também para essa melhora de preço, né? É todo um contexto que está favorecendo essa alta. Acho que os grandes questionamentos agora partem já para o que vai acontecer nos próximos 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Agora a gente está dentro de um período de confinamento, está no seu pico de lotação, digamos assim, né? Nos preparativos para as entregas dos animais confinados que vão ser ali a partir de outubro, novembro. Isso pode definir como é que vai ser o comportamento de preço durante esse período, né, de setembro, de outubro, novembro e dezembro. E também o comportamento da demanda interna a partir dessa alta de preços que a gente viu aí da carcaça voltar a atingir R$ 17, o preço do dianteiro desossado que é vendido para a China encostar lá nos 4.700, 4.800, como a gente trouxe nas últimas semanas, né? Esse processo de variação positiva. Os dados que a gente coleta falando do passado, né, reforçam justamente esse movimento. Então, se a gente pegar indicador por indicador do mês de agosto, a gente consegue entender as motivações aí do que a gente já vem falando no feeling que se confirmaram em dados. Então, acho que esse é um resumão aí. A gente já teve os números de exportação de setembro, da primeira semana de setembro de 24, continua com um ritmo muito forte, um ritmo que provavelmente a gente vai ver aí
trazendo um recorde para o mês de setembro na história, então as exportações continuam fortes. O abate, ele, pelo menos a nossa percepção, deve sentir um pouco mais, ele deve cair um pouco mais, até pela quantidade de dias úteis a menos, mas também pelo encurtamento das escalas. Eu acho que setembro caminha aí também para um mês um pouco menos, de números um pouco menores do que a gente viu nos últimos 2 meses, mas ainda assim, tá? Provavelmente a gente vai ter o terceiro maior trimestre da história de abate e exportação do Brasil, renovando o recorde do segundo trimestre. Eu acho que é bom ficar atento nisso. E aí, olhando para a precificação, falar um pouquinho de reposição também, a gente tem visto aí alguns comentários sobre fogo. Vou pedir para a Laurinha entrar aqui com a gente e discutir um pouquinho. Laura, fica à vontade. Obrigada, Iago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando mais essa semana. A gente estava até comentando aqui antes, né, em relação a esse cenário de preços, né, se vai mais. Tá bastante otimista o mercado, né, tanto físico quanto de bolsa. Ontem o CPE veio 247, acima de 247, na verdade. Nós estamos observando, ó, se a gente olhar, por exemplo, o contrato de outubro agora, dia 10, né, de setembro, às 11h11, está batendo 2,61. Se nós pegarmos o valor que estava, né, o preço que estava para esse mesmo contrato na semana passada, na terça passada, a gente estava falando num boi para outubro a 253. Então, uma valorização de basicamente R$ 8 em uma semana. Isso é uma valorização bastante considerável. Eu acho que o contexto, né, da gente estar vendo esse movimento positivo, tanto no físico quanto no futuro, é exatamente isso que o Iago comentou, né? Na minha visão, é muito mesmo tracionado por demanda, até um pouco, acho que, contradizendo o que muitos têm falado aí, né, que a oferta de boi tem diminuído. Pode ter diminuído, e realmente os dados nos mostraram isso em relação a julho, mas como o Iaco comentou, a gente ampliando um pouco o olhar, essa oferta ela continua muito volumosa. Então, não acho que é o que está trazendo realmente essa valorização do boi, não acredito que é a diminuição necessariamente da oferta ou a falta de boi ou qualquer coisa parecida com isso, mas muito mais uma demanda mais aquecida. E falando em demanda, eu inclusive tenho sentido no mercado doméstico aí no último mês, e nas últimas 3 semanas, bem mais aquecido. Acredito que tem bastante correlação com a política, né? Política, principalmente a níveis mais municipais, ali acaba tendo uma influência nos preços, e eu acredito que é muito puxado por isso também. Mas, falando de preço de boi, então o cenário realmente está bem firme. Hoje a gente já está falando em negócios em São Paulo a 255, no boi China, 245 um boi comum, dependendo do frigorífico até mais, né? 250 um boi comum. Então, realmente preços bem sustentados, né? Isso acaba levando a uma valorização para os demais estados também. Trazer aqui até como exemplo para nós, o Mato Grosso, o Tocantins, que eram estados que estavam com dificuldade de alavancar preços maiores. O Mato Grosso estava com preço ali em 215, já tinha um tempo, né? E agora a gente já está falando em preço de 220, 225. Então, melhorando aí. Tocantins também estava com dificuldade de subir preço, também travado ali nos 215. Hoje o negócio Tocantins a gente já fala em 225. Então, realmente, uma melhora que tem se espalhado aí a nível Brasil, e reflexo, né, dessa demanda, na minha visão, mais aquecida que nós estamos observando. E aí, falando em preço de reposição, a gente tem visto o boi magro se sustentar até mais do que categorias mais jovens, né? A gente estava até discutindo com um cliente aqui esses dias. O bezerro, ele passou por um processo de valorização, sim, nesse ano, mas ele passou um pouco antes do boi. Essa alta que nós estamos observando aí nas últimas semanas para o boi, o bezerro ele não tem acompanhado tanto, né? A gente tem visto o preço do bezerro um pouco mais estável ou subindo, mas uma proporção um pouco menor do que nós tivemos para o animal terminado. Já o boi magro, justamente por essa demanda maior de confinamentos e tudo, a gente tem observado uma valorização maior, acompanhando um pouco mais essa alta do boi. E aí a gente estava conversando aqui antes, né, sobre, enfim, as queimadas que estão atingindo aí o Brasil inteiro, né, muito triste a situação que nós estamos passando aí já, inclusive há alguns meses, né, assustamos em São Paulo, com as fumaças atingindo aqui, não só o estado de São Paulo, mas Minas também, né? Eu tô aqui em Uberlândia, teve um dia aqui que todo mundo ficou assustado, né? A cidade toda cheia de fumaça. Isso passou um pouco, né? Ainda, acho que principalmente São Paulo, né? O Stefan depois pode até comentar um pouquinho, mas São Paulo acho que ainda está
uma situação um pouco mais caótica, só que isso ainda, as queimadas, elas ainda continuam cometendo o Brasil todo, né? E aí a influência que a gente vê na pecuária e foi uma discussão levantada por um cliente aqui que eu achei bem interessante da gente comentar, né? Principalmente nos animais de reposição. Então, em um primeiro momento, o pecuarista ele se volta as atenções ali para resolver aquela problemática, né? Para apagar o fogo e tudo. Então, ele sai talvez um pouco de mercado, sai um pouco do mercado da reposição, mas em um segundo momento você tem um efeito rebote, né? Que é o quê? Você precisa fazer, primeiro, precisa liberar aqueles animais por não ter pasto, porque aquele pasto ele foi queimado, né? Então você precisa tirar aqueles animais da propriedade, encontrar um novo local, né? E a gente sabe que, infelizmente, em algumas regiões isso é bem complicado, porque tem regiões que estão passando por queimadas assim na região toda. Então, muito triste isso mesmo. Então, você tem que tirar aqueles animais, procurar um novo local para alojar, então, no primeiro momento, ou então comercializá-los, né? Então, a gente teria essa maior intenção de venda, e não só por essa falta de pastagem, mas também pela necessidade de capital. Então, você teve cerca queimada, você precisa ali reinvestir no negócio agora, né? Então, você precisa levantar capital também. Então, nesse primeiro momento, a gente tem visto ali em regiões que estão sofrendo bastante com as queimadas, essa saída um pouco dos pecuaristas da negociação, de boi magro, principalmente, boi magro, garrote, né? Reposição, e em um segundo momento, a gente acredita que vão ter esse efeito rebote com essa maior intenção de venda dos pecuaristas também. Então, realmente é um dos pontos, né? Uma das formas, né, que essas queimadas aí podem afetar no mercado pecuário. Mas acho que no mais, Iago, não sei se você quer até trazer alguma outra percepção, mas mercado firme, otimista. Um ponto que eu acho importante a gente comentar aqui também, falando um pouco de análise gráfica, né, análise técnica, ou seja, análise do gráfico da Bolsa, né, dos contratos lá da Bolsa. Eles servem aqui para a gente analisar muito mais como uma referência, um dos indicadores que a gente analisa. Ele não serve tanto como direcionador de tomada de decisão, né? A gente sabe que commodities agropecuárias, elas são muito mais fundamentadas no que acontece no físico, né? Na balança de oferta e demanda, que é isso que a gente sempre discute aqui no nosso podcast. Mas o gráfico, em alguns momentos, ele serve como direcionais para a gente aqui, de pontos de entrada ou pontos de saída em alguma operação, a que nível pegar um seguro de baixa ou que nível vender um seguro de alta, enfim, serve mais como esses pontos assim. E a gente tem acompanhado essa análise gráfica e ela tem seguido realmente uma tendência aí nos últimos dias, concretizado a expectativa que a gente tinha. E aí eu deixo até um alerta aqui. O gráfico tem nos mostrado que dentro dos próximos dias, aí por ali mais no final dessa semana, a gente teria uma nova retração por realização de lucro. O que é isso? Algumas pessoas entraram, principalmente especuladores no mercado, entraram no nível X, na intenção de ganho financeiro mesmo, e já conseguiu um retorno bastante interessante, como nós mencionamos, aí uma alta de R$ 8, né, da semana passada para cá. Então, chegou no momento em que eles já conseguiram, né, essa remuneração desejada e eles realizam esse lucro e saem da operação. E aí, quem entrou na operação de compra, ele vai sair fazendo a venda desse contrato. E muitas pessoas vendendo, automaticamente, preço baixo, né? Então, a bolsa, ela está hoje, né, análise gráfica, análise técnica, está hoje falando de uma possível retração de preços na B3 para os próximos dias para o final dessa semana. No final das contas, o que vai mandar, né, principalmente nos contratos mais curtos e que vão chegando aí perto do seu encerramento, é o fundamento de mercado. Então, no final do mês, ele tem que se balizar no preço do CPEA. Então, mais a análise gráfica aponta, sim, essa queda para o final da semana, que depois voltaria para uma valorização aí sequencialmente também, e os preços vão se balizando. O Iago comenta muito isso, né? Ele fala, gráfico aceita tudo, e realmente, né? Mas é o que o gráfico está apontando, e eu acredito que tem fundamento, porque nem nada fica só bom ou só ruim. E a gente está vendo uma alta aí já há muitos pregões consecutivos, né? Tem às vezes um recuozinho ali, um ajuste, mas o movimento ele é muito claro ascendente. Então, acho que realmente essa análise técnica pode se concretizar. Sim, e só para adicionar aqui, Laurinha, um comentário, né? A gente até estava fazendo com uns clientes assim.
Se você volta no tempo, né, R$ 250 no CPEA era um indicador que a gente não tava, assim, acreditava que poderia acontecer, né? Eu lembro que a gente falava de perspectivas para o final do ano, quando o preço estava 220, 230, quando a negatividade tomava conta ali do mercado, né? A gente olhava para os preços e, particularmente, eu achava que o final do ano terminaria acima, entre 250 até R$ 260, né? E aí, o que eu gostaria de trazer de comentário, na verdade, é assim, hoje existe a opcionalidade de você comprar uma put pagando menos de R$ 2, com a garantia de que você receberá ao final do ano R$ 250, né? Então, Uhum. você gasta menos de R$ 2 por arroba para garantir o preço que é ou vendido atualmente ou que nem sequer era cogitado há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Então, mais uma vez, a gente traz esse tipo de comentário justamente para colocar parcimônia para garantir, né? Para que você garanta o mínimo, né? Então, você garante ali um 250 a um custo relativamente baixo. E se o preço subir, show de bola, você consegue surfar nessa valorização gastando relativamente pouco. Se o preço cair e der algum problema, você está protegido. Então, é sempre bom ressaltar isso também, né? Dessa questão de pragmatismo na hora de tomar uma decisão, de se a 250 eu garanto a minha margem, e isso é um preço relativamente bom para qualquer que seja a minha praça ali, tirando o diferencial de base, a gente consegue, obviamente, avaliar e tomar uma decisão muito mais racional. Então, acho que é importante só salientar isso. E para adicionar um comentário sobre fogo, né, acho que a gente está vendo uma reposição também sofrendo as consequências disso. Porém, só para voltar para os números técnicos, digamos assim, quando eu olho o ágio do bezerro sobre o boi gordo, né, se a gente for considerar a mesma métrica, né, o bezerro CPEA contra o boi gordo CPEA, esse agora bateu 29%, que é 2 pontos percentuais abaixo da média histórica. Então, assim, ainda que o bezerro não tenha acompanhado totalmente essa alta do boi gordo, né? Ele ainda está com um ágio ali que está bem próximo da média, né? Então, é, meio que a conta que chegou a bater 44% de ágio ali em junho, ela tá sendo corrigida, tá sendo corrigida nesses últimos meses. Mas a tendência, pelo menos a minha percepção, passado esse problema de clima e principalmente de fogo, acho que a gente vai ver um bezerro subindo aí nas próximas semanas meses e semestres. É isso. E Ô, aí, Iago, eu tava até pensando, você falou essa questão da put, né? Às vezes, num momento otimista, a gente foge um pouco da percepção, né? Entra naquela bolha, naquele clima, e esquece um pouco das coisas, fica só no querer, né? Eu queria que o boi estivesse mais alto, e deixa isso tomar conta, esse emocional tomar conta. Mas é sempre bom lembrar que a pecuária, para o pecuarista, é sua empresa, é seu ganha-pão, né? E eu estava refletindo esses dias, né? A gente tem uma dificuldade tão grande hoje de fazer até seguro de baixa, né? Às vezes o pecuarista faz, mas fica com uma sensação, se aquele seguro ele não é atingido, fica com uma sensação de, gastei dinheiro, joguei dinheiro fora, paguei R$ 3 por arroba e não usei, paguei R$ 2 por arroba e não usei. Mas é semelhante ao racional do seguro de carro, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui faz seguro do seu carro, da sua caminhonete, com a intenção de que bata, de que seja furtado ou qualquer coisa do tipo. E qual que é? Hoje em dia é tão comum a gente fazer seguro, né, de veículo, né? Então, da caminhonete, pecuarista faz o seguro da caminhonete, do carro, enfim. E a gente tem essa preocupação em assegurar o nosso automóvel e a gente não assegura o nosso negócio, nosso ganha-pão. É loucura pensar isso, né? Tipo assim, por que que para eu assegurar minha caminhonete é tão simples, é tão fácil, é algo lógico, eu não sairia nunca da concessionária sem assegurar minha caminhonete, e o meu ganha-pão eu não quero assegurar, né? Então, eu acho que é importante a gente levantar essas discussões aqui na pecuária também, para realmente fomentar o pecuarista e salientar que esses momentos iguais a esse que a gente está conseguindo assegurar num preço mínimo maior do que o mercado está, que esses 250 que o Iaco falou, a dois e pouco, a gente não via há muito tempo. Então, tá bom. realmente, aproveitar as oportunidades aí. Sim, sim, exato. Mas é isso. E aí já vou passar para o pessoal de grãos aí, que eles têm algumas informações interessantes, né? O preço do milho tá forte aí mesmo, uma demanda externa não tão boa. Então, prazer, Stefan, Rodrigo. Fiquem à vontade aí para trazer as atualizações. Bom, boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite, né? Mas acho que o foco principal aí
toda a questão dos grãos nesse momento acaba sendo um pouco da perspectiva climática, né? Como a Laura e o Iago bem colocaram essa questão do fogo, né, que está aí impactando diretamente o negócio, tanto de agricultor quanto pecuarista, porque para o lado da agricultura você perde a cobertura de solo, enfim, impactos, vamos colocar assim, mais da veia agronômica e, consequentemente, econômica. Mas o ponto principal aqui é, né, quando essas chuvas vão retornar. A gente olha, né, para alguns modelos que colocam para a gente, né, de curto prazo, os próximos 7 dias ainda, né, bastante seco na região central do Brasil, né, vamos colocar previsões de chuvas mais otimistas no estado do Paraná, em algumas regiões do Paraná, talvez pegando já partes do sul de São Paulo, potencialmente chegando ali no Cone Sul do MS, região de Naviraí, Nova Andradina, enquanto todo o centro-norte aí do Brasil ainda vai arder com mais uma semana de ausência de chuvas e temperaturas altas. Quando a gente vai para essa segunda quinzena de setembro, né, olhando principalmente os últimos 10 dias, já começam a trazer algumas indicações de formação de chuvas aí já para regiões mais centrais, mas ainda algo muito irregular, algo muito esporádico. E quando a gente transfere o olhar também para a primeira quinzena de outubro, ainda bastante irregularidade no radar, ou seja, se a gente pegar os últimos 15 dias, os últimos 10 dias de setembro, junto com os primeiros 10, 15 dias de outubro, né? Os acumulados, com as previsões melhores aí, indicam um cenário potencial de 30 a 50 milímetros. Então, isso é uma situação que ainda não abre, principalmente para centro-oeste aí do Brasil, olhando especificamente Mato Grosso, Rondônia, que é onde dá o start aí do plantio de, de, na, nas primeiras áreas, ainda não é uma condição ideal para trazer umidade, né? Semana passada os modelos estavam mais otimistas, essa semana já começou a apontar algumas divergências, e isso vem alguma forma de encontro aí com esse cenário também de milho na B3. A gente está vendo, né, principalmente a última semana foi bem agitada aí o mercado físico trabalhando bem firme aqui no Brasil. Mais um olhar sobre demanda doméstica do que relativamente exportações, porque o nosso desempenho das exportações em agosto, aí a gente fechou o mês com um número ligeiramente superior a 10 milhões de toneladas, a 6 milhões de toneladas, desculpa. A gente está com um número próximo, acumulado ali do ano, de 17,8, 17,9 milhões de toneladas de milho exportadas. É um número bem abaixo da média histórica, um número abaixo do ano passado, uma exportação que vem performando abaixo da média aí entre de 2018 e 2023, se a gente pegar esse ponto médio. E isso, né, por mais que a gente está colocando esse cenário de demanda mais forte, que está ajudando o preço a escalar patamares aí, né, subir degraus aí de forma mais interessante nessas últimas 2 semanas, de forma mais explícita. Quando a gente vai projetando essa questão das exportações, o cenário é que para o final do ano a gente vai ter um incremento de estoques de exportação, olhando justamente pelo baixo desempenho das exportações de milho. E hoje, se a gente projeta alguma coisa entre 36 e 39 milhões de toneladas, a gente corre o risco de não chegar a 35 milhões de toneladas. Então, isso vai ficar um recado mais para o final do ano, para a oferta de milho. Para quem precisa comercializar milho, já está interessante, né? O milho chegou aí, tem referências, indicações em Mato Grosso já próximo de R$ 45 a saca. Em Goiás, já é milho acima ali de R$ 52, R$ 53 a saca. Mato Grosso do Sul também, a gente já tem o milho ali mais perto da casa de R$ 55 a saca. Tocantins também, já estamos falando de milho aí na casa de 55, 60, 55, R$ 60 a saca em algumas regiões. Então o mercado ele realmente estressou, saiu do fundo de poço. E como você não tem uma previsão de chuva ou não tem nenhum fator aí
de fato que vá fazer o milho ceder, o mercado tende a continuar firme e trazer aí ainda com potenciais aí alavancadas, potencial de atingir patamares mais altos, só que o início das chuvas aí é que vai trazer esse direcionador. Por enquanto o mercado arbitra, né, essa questão se as chuvas vão atrasar, se não vão, como que vai ser o calendário. Acho que é muito cedo ainda para falar de redução da área de milho segunda safra, se vai ter, se não vai. O ponto é que para o milho primeira safra a gente vai sim ter uma redução diante do cenário, né, de custos e margens, né, o milho primeira safra, ele tem um custo de produção mais elevado que a soja, né, e os preços não estão tão remuneradores, principalmente aí para a região sul. E isso, de alguma forma, vai arbitrar o mercado do milho no curto prazo. Para falar de atraso significativo aí, comprometimento de janela de milho segunda safra, a gente teria que ter um atraso significativo, principalmente aí a partir da segunda quinzena de outubro, que é quando as previsões climáticas colocam uma condição de chuva melhor. Como a gente olha para as previsões aí, quanto mais distante os modelos apontam, maior a chance de erro. Não que eu estou falando que isso vai errar ou vai concretizar, mas enfim, há uma tendência de a partir ali do dia 10, 15 de outubro, as chuvas melhorarem de forma mais consistente na faixa central do Brasil. E aí tudo isso pode mexer de forma bem significativa com o mercado de milho para novembro, dezembro, né, trazendo aí um mercado com maior liquidez, potencialmente correções, preços mais baixos. E quando a gente olha para a B3 hoje, o produtor que não quer comercializar ainda, quer deixar chegar lá para o final do ano, olhando esse milho novembro a 68, o milho janeiro perto de 71, esse milho março também aí acima de 71, para o produtor de milho primeira safra, ou para quem vai deixar esse milho para comercializar para frente, tem oportunidades aí também para fazer proteção, né, para fazer seguro de queda. Então, acho que esse é o principal fator aí quando a gente olha para o milho no curto prazo, no curto, médio prazo. E para a soja, né, o mercado também olha esse fator climático, né, aqui do Brasil, né, porque se o plantio de soja atrasar igual foi ano passado, posterga também nosso programa de exportação. Isso pode trazer uma firmeza para Chicago, né, Chicago, aí dependendo da combinação de clima aqui no Brasil e demanda nos Estados Unidos, Chicago tem potencial para ir para mais alto, né? Graficamente, acho que até o Rodrigo pode explorar mais essa questão, mas a gente está vendo um patamar ali de estresse, vamos colocar, de estrangulamento já. O Chicago, março, no 10,50, 10,55, se não me engano, casa de 10,40, 10,50, que é o patamar mais forte, a resistência mais forte que ele vem encontrando, precisa de fatores novos para avançar mais, para conseguir alavancar níveis mais elevados. E aí precisa de combinação de fatores. Safra norte-americana já começou a colher, embora o SDA não tenha reportado. Tem uma questão logística nos Estados Unidos que, de alguma forma, também atrapalha um pouco essa percepção de mercado de curto prazo, mas Estados Unidos está vendendo soja. E essas vendas vindo aí 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas semanalmente, também vai ajudando a segurar Chicago nos patamares atuais, né? Vamos colocar o contexto macro de precificação dos grãos, olhando para a soja, ele não mudou. Mas esses momentos aí, esses movimentos têm dado aí oportunidade para a gente avançar nas fixações aqui, nas travas aqui no Brasil. E aí, queria virar a chave aí, passar para o Rodrigo para ele trazer o complemento aí da parte de grãos. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam aqui, acompanham a reunião semanal. Na última semana nós tivemos uma valorização para as cotações de grãos em Chicago, soja, milho e também aqui na B3, vou iniciar por Chicago. Primeira semana de setembro, observamos aí uma valorização para todo o complexo soja, né? Inclusive a valorização dos derivados, essa valorização deu suporte à precificação do grão na CBOT. No dia de ontem nós tivemos uma continuidade dessa movimentação de alta, contrato novembro na tela agora, que ainda é o mais líquido,
negociando exatamente na referência dos $10 o bushel. E aqui também acho válido citar contrato março 25, que é uma das referências para a safra brasileira, negociando a $10,31 o bushel. Como o Stefan comentou, ao longo da última semana nós tivemos preços mais altos. No dia 6 de setembro, na última sexta-feira, ele atingiu a máxima dos últimos dias, esse contrato março, em Chicago, março 25, foi a $10,63 o bushel, e atualmente é o patamar de resistência que a gente observa, né? O mercado atinge um determinado nível, entra a força vendedora, ele recuou, então é um teto de preços no curto prazo, né? O topo anterior de 6 de setembro é um patamar relevante que a gente observa aí no curto prazo. Como eu comentei, negociando na tela agora 10,30, e o próximo suporte, mercado, especificamente esse vencimento março 25, pode recuar até a média móvel de 20 períodos, né, que ela segue inclinada para cima, ela nos dá uma tendência de curto prazo, que no momento, né, no curto prazo, nós temos um viés de alta para Chicago, para esse vencimento. O mercado pode ceder até essa média móvel de 20, que está sendo negociada aqui no momento a $10,20 o bushel. Então, para Chicago, para soja, esse é o cenário que a gente tem. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 12, nós temos a atualização, né, do relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA. Também temos o 12º levantamento da safra de grãos aqui por parte da Conab no Brasil. E é um dia marcado por muita volatilidade, né? Dia de relatório WASDE do USDA. Poderemos ver alguns ajustes de produtividade nos Estados Unidos, refletindo sobre a oferta, né? Soja norte-americana 24-25, nós temos recorde de produtividade e produção, né? O último relatório de agosto, nós tivemos aí uma oferta norte-americana em 124,9 milhões de toneladas, recorde histórico de produtividade também, 53,2 bushels por acre. Para o milho também, apesar de não ser um recorde, né, uma safra muito robusta, em 384,74 milhões de toneladas, se eu não me engano, é a terceira maior safra de milho dos Estados Unidos, com uma produtividade estimada em 183,1 bushels por acre. Então, poderemos ter alguma alteração nesse sentido. E também o que chama a atenção é possíveis ajustes, né, dos estoques finais norte-americanos. No último relatório de exportações semanais do USDA, ele trouxe aí a última semana, né, o encerramento do calendário 23-24, foram as vendas até o dia 29 de agosto, e se a gente contabiliza o que foi embarcado, né, as vendas acumuladas, toda a venda acumulada, né, do calendário 23-24, e também o total comprometido, que é a diferença que falta ainda embarcar, tem uma diferença para o previsto, né, no relatório do USDA, de exportações finais para 23-24. Então, esse gap entre o que de fato está acumulado, que foi comprometido, né, até o previsto, pode se transformar em um ajuste positivo para os estoques finais. Então, muita atenção aí no dia 12/9, né, próximo daqui 2 dias. Acompanhe nossas redes sociais, nós sempre soltamos aí, assim que sai o relatório, os dados preliminares, a gente solta ali no nosso Instagram, depois vem vídeo comentando e o nosso relatório completo, com painel de oferta e demanda dos principais players globais, sempre na manhã seguinte. Muita atenção também, já aproveitando, eu vou comentar com mais detalhes, milho B3, mas na próxima segunda-feira nós temos a liquidação financeira do contrato setembro 24. Então, na próxima segunda-feira, para quem tem posição em aberto, muita atenção. Só terminando o Chicago aqui, milho, CBOT, nós tivemos também uma movimentação de alta, como comentado, ao longo da última semana, né? Primeira semana de setembro, acompanhando o movimento do trigo, né? Muito se discute sobre a menor oferta de cereais na região do Mar Negro. Vendas dos Estados Unidos reagiram, veio um forte número de venda semanal até 29 de agosto, né, reportado pelo USDA, 1,8 milhão de toneladas, que trouxe um suporte para as cotações
do cereal na CBOT. Contrato dezembro, que é o mais líquido, que representa a entrada da safra norte-americana, sendo negociado na tela agora a 4,05, 4,06 dólares o bushel. Reporte do CFTC da última sexta-feira vem de encontro com essa movimentação dos preços. Fundos de investimentos reduziram bastante a posição vendida em derivativos, especialmente em derivativos de milho, uma forte recompra desse saldo vendido, e também no complexo soja. No milho chamou a atenção que atualmente o saldo vendido é de menos 176.211 contratos, essa posição que chegou a exceder os 300 mil contratos vendidos, uma recompra de mais de 65 mil contratos entre futuros e opções. Está linkada com certeza, essa valorização dos preços em Chicago, fundos recomprando essa posição vendida. E para a soja, a posição atual, né, até a última atualização do CFTC, menos 154.096 contratos entre futuros e opções. Uma recompra aí de mais de 20 mil contratos entre uma semana e outra. Agora sim, trazendo para o Brasil, né, milho B3, como eu comentei, temos a proximidade aí do vencimento setembro, negociando na tela agora a meia R$ 3,70 a saca, vem de uma sequência de avanços diários, muita atenção que ele tende a ficar bastante atrelado ao indicador CPEA, né? Como eu disse, a liquidação na próxima segunda-feira, a média dos últimos 3 dias úteis do indicador CPEA, está um patamar um pouco abaixo, né? No dia de ontem ele veio a 62,33 e a gente tem esse pequeno ágio ainda do vencimento setembro frente ao indicador CPEA, mas ele segue em tendência de alta aqui na B3, assim como os vencimentos mais longos, que aqui sim apresentam ainda mais força, né? Rompendo topos anteriores. O contrato novembro, no dia de ontem, ele apresentou um rompimento de alta, então a gente tem um nível de resistência, né? Topos basicamente no mesmo nível, e o mercado rompeu, né? Fechou acima dessa faixa de preços, hoje dando sequência, atingiu na máxima do dia, isso vencimento novembro 24, R$ 68,64 a saca, agora na tela negociando a 68,08, em clara tendência de alta. Como eu comentei, indicador CPEA, né, já no mercado físico, no dia de ontem, base Campinas veio a 62,33, uma valorização frente à segunda-feira anterior, foi de R$ 60,70. E aqui para a soja, indicador base Paranaguá, também bastante firme, refletindo essa valorização dos fatores, dos componentes de formação do preço da soja, né? Então, cotação em Chicago, dólar futuro ainda acima dos 5,6 e prêmio de exportação. Então, no dia de ontem, indicador CPEA Paranaguá veio a R$ 140,82, né? A saca, uma leve valorização frente aos 138,78 da segunda-feira anterior. Acho que esses são os principais pontos aí, em termos de preços e próximas atualizações aí da quinta-feira do mercado de grãos. E só um rápido comentário aqui do mercado de boi, né, que está tendo essa também expressiva valorização, contrato outubro aqui, que é o mais líquido, até anotei aqui, né, basicamente essa última pernada ele subiu em linha reta, no dia de hoje ele atingiu R$ 261,50 na máxima do dia, na tela agora negociando a R$ 260,90 a arroba. Se a gente pega toda essa perna de impulso, né, desde a máxima de hoje até o fundo, né, dessa perna de alta, eu estou considerando a mínima atingida em 15 de agosto por contrato, ou seja, menos de um mês atrás ele atingiu 239,70. Né? Então, se eu coloco essa diferença dos 261,50 para os 239,70, a gente está falando de uma valorização de R$ 21,8 a arroba. Então, o mercado está em tendência de alta, mas lembrando que mesmo em tendência de alta, a gente pode ter um recuo, né? Então, depois de uma longa pernada de alta, acho que é até sadio o mercado recuar, não seria estranho, não mudaria a tendência de curto prazo, que é de alta, né? Então, talvez o mercado possa recuar aí a patamares próximos aos 253,20 até o último fundo
pro outubro aqui marcado a 254,20. Acho que esse é o cenário, porém, clara tendência de alta, os vencimentos mais longos aí até a patamares mais altos, né? Novembro, 264,90, dezembro, 266,95. É isso. Sim, show de bola, irmão. É isso, então. Agradecer mais uma vez a todo mundo que nos escuta e nos prestigia. E voltamos na semana que vem. Valeu, valeu, Rodrigão. Valeu, Steph. Valeu, Laura. Até a próxima. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa semana. Obrigada, turma. Bom trabalho.